Olá! Hoje a igreja celebra a memória de São Tomás Becket, uma alma ambiciosa, corajosa, amante de aventuras e diversões. Esses são apenas alguns traços da personalidade de São Tomás Becket. Ele nasceu em Londres, Inglaterra, no dia 21 de dezembro do ano 1118. Cresceu no ambiente da corte real inglesa, na companhia do príncipe Henrique, herdeiro do trono. Era, por sinal, um dos mais íntimos do futuro monarca da região. A amizade dos dois perdurou mesmo depois de Henrique ser coroado rei da Inglaterra. A simpatia e comunhão dos dois era tanta que o jovem monarca o nomeou para alto cargo de chanceler. Porém, meus irmãos, não demorou e o verdadeiro plano de Deus para a vida de São Tomás Becket começasse a se manifestar, de modo que o jovem passou a ter muito interesse pela vida religiosa, por uma vida consagrada. Se dedicou aos estudos da doutrina da igreja, se tornou amigo e filho espiritual de Teobaldo, arcebispo de Londres na época. Assim, aos poucos, São Tomás foi abrindo o coração para as orientações desse amigo bispo e gradativamente aprofundou então sua experiência de Deus e o conhecimento da doutrina da igreja. Deus não parava de seduzir esse sedento coração. Depois de um tempo de discernimento, então, ele concluiu que deveria deixar o cargo de chanceler para se dedicar a Deus e à igreja. Pediu e foi ordenado diácono, auxiliando a partir daí o bispo Dom Teobaldo no pastoreio da diocese. Com a morte do bispo, o Papa, como era costume, permitiu que o rei indicasse um nome para o pastoreio da diocese. Henrique III, então, indicou o amigo Tomás Becket para o cargo. Ele foi sagrado, então, bispo. Já nos primeiros tempos, como arcebispo, São Tomás começou a ter problemas com o rei. Na ocasião, o monarca publicou um conjunto de leis que recebeu o nome de Constituições de Clarendon. Essas normas davam ao nobre do reino alguns direitos muito abusivos, reduzindo assim a igreja a um pequeno e submisso departamento do Estado da Inglaterra. No entanto, São Tomás, cheio de zelo pela fé e por sua fidelidade à igreja, foi abertamente contra isso. Assim, então, a relação dos dois, aquela grande amizade, virou uma terrível perseguição. Tanto que São Tomás Becket precisou fugir para a França, permanecendo ali por 6 anos. O retorno só foi possível quando o Papa Alexandre III obteve um acordo de paz com o monarca inglês. Porém, ao retornar à diocese, Dom Tomás Becket foi acolhido com alegria pelo povo. Os fiéis exultaram de alegria pelo seu retorno, pois era muito respeitado por sua integridade e fidelidade a Deus. Tomás Becket, porém, conhecia muito bem a fragilidade daquele aparente pacto de paz. Tanto que chegou a afirmar, partilhando com um amigo mais próximo: "Voltei sim, porém para morrer por vós". Seu primeiro ato, depois de retornar à diocese, foi destituir todos os bispos que tinham cedido aos caprichos do monarca cruel. Essas ações justas de um pastor fiel à igreja revelou a fragilidade da paz proposta pelo monarca. Tanto que quando Henrique III ficou sabendo desse ato de Dom Tomás, ordenou que ele fosse imediatamente assassinado. O santo sabia que havia de vir, porém, uma grande provação, mas não fugiu. As ameaças do monarca corrupto foi respondida com uma frase que ficou gravada depois na história: "O medo da morte não deve nos fazer perder de vista a justiça". Assim, colocou os paramentos sagrados, os paramentos sacerdotais, em seguida mergulhou na oração e ficou ali, esperando seus assassinos. 4 homens entraram no templo, ali na igreja, e o assassinaram com vários golpes de punhais. Esse pastor fiel morreu como um cordeiro manso, sem oferecer resistência nenhuma. Foi canonizado pela igreja, tendo se passado apenas 3 anos de sua morte. Era o dia 29 de dezembro do ano 1170. Peçamos então a Deus, meus irmãos, por intercessão desse santo e fiel coração, por todos os bispos que hoje sofrem vários tipos de ameaças contra os valores da fé e da moral da igreja. Se você foi abençoado pelo testemunho desse pastor fiel, diga então com fé: São Tomás Becket, rogai por nós.